as pessoas são supérfluas, é o que a Hannah Arendt chama da superfluidade, que é um ingrediente totalitário emergindo na nossa sociedade democrática, né? Então, eu penso isso. No caso do Rousseau, da vontade geral, talvez, eu não sei, Otávio, eu tenho que estudar, não é assim, Rousseau, pá, na frente do Sérgio. Mas eu acho que a gente pode pensar que a superfluidade, que esse desgaste do tecido, né, essa transformação do cidadão em homem de massa, né, possa produzir esse efeito que você está enxergando, né? Você não tem mais cidadão, você tem homens solitários, cada vez mais voltados para a sua própria situação de indivíduos, e aí cada vez mais fechado no seu mundinho privado. E convenhamos, o nosso mundo privado é muito pequeno, né? Ele não tem o alargamento que ele precisa ter para que a gente pense a vida em comum. Então, talvez as duas coisas sejam assim, mas eu prometo que eu vou estudar Rousseau, tá? Na sua visão historiadora, quais os elementos que você vê entre a degradação da sociedade brasileira atual e o avanço do mundo digital conectado? Uma das coisas que se fala muito é a questão da fragmentação da realidade. Aonde que você vê que existiria possíveis relações aí? Eugênio fez um livro muito importante para mim sobre essa questão. Sérgio tem um capítulo no livro novo dele sobre essa questão também. O Sérgio está olhando também para isso. E eu tenho dúvida, porque eu acho que a gente tem que pensar o que essa fragmentação enorme significa no mundo digital. Qual é o resultado político dessa fragmentação para que nós possamos lidar com aquilo que é o diferente, né? Porque a internet ela surge como uma grande utopia, né? Era a utopia. Eu lembro que eu estava na reitoria e as pessoas no conselho universitário diziam para mim assim: não, nós vamos fazer um conselho universitário todo na internet, tal. Isso aí que presencial não tem, nós vamos ouvir todo mundo e tal. Tinha uma grande utopia ali, utopia positiva, né? Tem hoje também uma grande distopia dentro da internet. Eu acho que falta uma análise para que a gente possa entender a dimensão da utopia e da distopia, para que a gente tenha elementos capazes de nos dar a ferramenta, como que nós vamos enfrentar a fragmentação, estou pensando politicamente, tá? A fragmentação para que essa fragmentação nos permita encontrar o diferente, tá? Me permita debater com aquele que é diferente, né? E, por outro lado, como que isso combina com o fato de que o espaço público precisa do encontro das pessoas também presencialmente. Uma coisa que, lá na utopia da internet, a gente achava que não ia precisar mais, e eu hoje descobri, inclusive como professora, que faz uma diferença enorme estar junto aos meus alunos, entendeu? Então, uma coisa não pode substituir a outra. Eu sonho com uma situação que você vai rir de mim, Virgílio, de ver o olho dos meus alunos. Sabe aquela hora que você está na aula, que você fala uma coisa mais ou menos inteligente, aí o olho do menino brilha e você vê que o desgraçado entendeu, né? E que, portanto, o seu argumento é bom. É incrível isso. E eu sinto uma falta brutal desse tipo de situação. Então, também na nossa discussão sobre o mundo virtual, eu acho que a gente tinha que pensar como que a gente articula as duas situações politicamente, né? Para que a gente veja o olho do aluno. Tá? Eu acho. Né? Você sabe que eu estou com uma ideia fixa nesse momento, que é ver o Hitler como precursor do Trump e do Bolsonaro, né? O primeiro dos governantes incidentais. Foi eleito, usou a mentira como método para construir um pretexto para destruir a democracia por dentro. Reli os 2 livros da Susan Neiman. E no Learning from Germans, aprendendo com os alemães, ela fala que ela ficou estarrecida com o tempo que durou
o apoio ao Hitler depois, né, quer dizer, depois da guerra, depois do fim e com o genocídio e tudo. Quer dizer, ela ficou espantada que houve uma certa resiliência do hitlerismo, né, e da ideia nazista. Mas e a outra, você falou sobre a coisa da virtude republicana, eu me lembrei de um artigo que o Zé Murilo escreveu no Globo, muito furibundo, com a corrupção da ideia de virtude republicana no Brasil, né? Que eu acho que antecede essa que você falou do bolsonarismo. Eu acho que ela já começou a ser deturpada com aquela o uso da ideia de republicano como um escudo do mau comportamento político, né? Não, a nossa conversa foi totalmente republicana. Não existe conversa republicana nesse sentido, né? Entre duas figuras da política. A conversa republicana é uma coisa diferente, né? E aí me lembrou que nisso aí a destruição é completa, porque você tem a destruição da república, né, nos seus dois componentes fundamentais, que é a tirania, que é a liberdade e com resistência à tirania e o ser público, né? E, ao mesmo tempo, destrói também a democracia com o alargamento da desigualdade e o estreitamento absurdo do pluralismo, né? Eu acho que essa ideia é muito importante, quer dizer, porque, na verdade, nós não tínhamos nem república nem democracia. Nós tínhamos projetos, não é, de aprofundamento de ambos, de extensão de ambos ao longo do tempo. Foi interrompido por essa invasão da república, da democracia, pelo bolsonarismo. Isso me lembrou também que o Hitler, você sabe isso muito melhor do que eu, o Hitler, na verdade, ele era uma espécie de monarquia plebeia, né? Quer dizer, ele não era republicano e nem democrata, né? Quer dizer, ele queria, na verdade, um novo reinado com um rei plebeu, né? Tanto que ele sai lá da esquerda para vir para a extrema-direita com essa ideia, né, do terceiro Reich. Vai sair uma biografia nova da Hannah Arendt, e eles me pediram lá na companhia que fizesse o pós-fácil. E eles me deram um monte de regra para fazer, assim, um monte de ordem. E uma das ordens era, o que eles queriam era a atualidade da Hannah Arendt hoje. E aí eu retomei exatamente essa questão que você está levantando, a partir do Origens do Totalitarismo. Eu não te mostrei, nem te contei, porque fiquei com vergonha. E aí eu retomei a questão, e a Hannah Arendt, principalmente na terceira parte do livro, ela está dizendo exatamente isso que você está dizendo, na terceira parte, que é o totalitarismo. Ela está dizendo o totalitarismo é uma forma de dominação da modernidade, a sua forma histórica como Estado, né, aparece na análise dela na Alemanha, a partir de 1938 só. Antes disso, você tem soluções totalitárias, mas ele não está implantado. E no stalinismo, a partir de 1930, nos processos de Moscou, né? Aí ela fala, o problema é que os ingredientes totalitários continuam nas sociedades democráticas. Eles podem, como se fossem correntes subterrâneas, em duas formas, ela diz. A primeira, a partir de um repertório, tá? É um repertório de propaganda e ideologia, é por onde você opera a propaganda e a ideologia. Isso pode emergir na sociedade. A segunda forma, a partir de movimentos totalitários, né? O que acontece, diz a Hannah Arendt? Esses movimentos e esse repertório, eles podem fornecer, eles fornecem soluções totalitárias nesse cenário de um governo que é eleito legitimamente e foi derrotar, mas ele é antidemocrático, ele está corroendo a democracia. Lembra? Ela vai analisar o quê? Ela vai analisar esse processo no Hitler, quer dizer, ela está falando, 1930, o que acontece na Alemanha? O nazismo, o partido nazista abre o caminho para o poder porque ele vai dar um salto, ele vai passar nas eleições de 12 cadeiras, diz a Hannah, para 107 cadeiras no parlamento,
né? E aí ela pega depoimentos de mulheres de classe média, um monte de gente, que diz assim, não, eu achei que o Hitler era o menor dos males, porque eu tinha mais medo dos comunistas do que do Hitler, né? Então, ela fala, você tem um governo, e aí qual que é o ponto sem retorno? É o momento em que, em 1933, quando acontecem no parlamento, os nazistas ganham, de novo, por eleições legítimas, e dão a Hitler o direito de governar por decreto. O que ela está chamando a atenção é que esse processo de erosão da democracia, ele incorpora soluções totalitárias nesses governantes. Ele incorpora um segundo movimento que ela chama a atenção, que é o incitamento, né, a chamar para a destruição, tá? E ele incorpora um terceiro elemento, que é você deslizar essa sociedade para governos cada vez mais autoritários com soluções totalitárias. Aí ela diz, bom, até aí nós conseguimos ver. Se isto se cristalizar e se juntar, a forma não vai ser nem nazista nem stalinista, mas nós vamos ter, aí sim, nós vamos ter o Estado totalitário, né? Num formato que nós não conhecemos, porque é um projeto novo. Então, o que ela está vendo são os ingredientes, por isso que você tem razão, junto com ela, de dizer que o Hitler é o avô dos governantes incidentais, porque é o antepassado, porque o que ela está dizendo para nós ficarmos perto na nossa sociedade hoje é que esses ingredientes eles estão emergindo sobre essas duas formas e eles estão oferecendo soluções totalitárias para governos que estão destruindo a democracia. Tá? Bom, dizem que há uma trindade impossível na República. Seria impossível, ao mesmo tempo, ter liberdade, paternidade e igualdade. Começando isso, trocando fraternidade por paternidade, quer dizer, o amor paternal que se tem aos filhos torna impossível uma sociedade ser, ao mesmo tempo, justa, livre e igualitária. Porque, se ela é justa, as pessoas que mais se esforçarem, mais trabalharem, acumularão mais dinheiro, mais propriedades. Se ela é livre, ela transmitirão aos seus filhos a quem tem maior amor. E, nesse caso, ela deixa de ser igualitária e justa, porque pessoas herdarão riquezas pelas quais não trabalharam. Esse é um paradoxo da República, essa impossibilidade do liberté, égalité, fraternité. E aí, o meu ponto é o seguinte, quais foram as soluções sociais desde então, da Revolução Francesa? Curiosamente, os Estados Unidos, assim como a China, eu acho, por causa do confucionismo, acho que a sociedade e as justas tiveram a mesma linha de partida, ou seja, política de cotas, tal, igualitária para a educação, ponto de partida, e aí funciona a meritocracia. Já a social-democracia acha que isso não resolve a igualdade. Então, seria necessária uma tributação progressiva e fortemente sobre as heranças. E aí a minha pergunta. No Brasil, existem 56 mil famílias que são consideradas ricaças. Private bank, que a gente chama, acima de 5 milhões de reais. A média são 122 mil pessoas. Cada um tem 12 milhões e 100 mil reais per capita. Só de riqueza financeira. Elas não aceitam a tributação do TCMD. E elas constituem uma oligarquia governante na área de finanças tributárias. É possível o lema republicano, liberdade, paternidade, igualdade? Eu acho que sim, porque, na verdade, o que me parece que eu posso estar falando uma bobagem aí, mas o que me parece que tem que separar nessa discussão é o que é da ordem do mundo dos interesses privados, né? Aonde nós vamos operar, e o que é da ordem do interesse público, o que é da ordem da constituição do bem comum. Né? Talvez a gente possa operar o seu paradoxo
dentro da discussão, o que é próprio do mundo privado e que a República não tem que se meter nele, no sentido de determinar o quanto que eu ou você vamos ser suficientemente operosos, como diria o Locke, para que a gente possa ter um bom resultado. Na outra ponta, o que é próprio do mundo público, né? O que é próprio, o que constitui o nosso bem comum? O que a República vai discutir com você a sociedade tem que discutir nessa sua argumentação o que faz parte do bem comum e o que não faz. Porque o que não fizer são os homens operosos, são os indivíduos, sabe, lockeanos, para a gente pensar. O que é próprio do bem comum, aí nós vamos ter que nós vamos ter que sentar e discutir, né? Com relação à educação, por exemplo, faz parte do catálogo. Né? O segundo elemento que talvez possa nos ajudar a pensar a sua questão é o catálogo de direitos. Tá? O que vai me mostrar a régua, o que vai regrar a nossa sociedade é o catálogo de direitos. E o fato de que esse catálogo de direitos ele não para. Uma vez colocado em funcionamento, você não consegue parar o movimento dos direitos, porque eles são históricos, então eles vão avançando no tempo. O John Adams sacou isso muito bem quando ele escreve para o Jefferson e fala assim, Jefferson, tira esse negócio de direitos daí que daqui a pouco as mulheres vão querer votar, né? Naquela carta que ele escreve quando ele vê a Declaração de Independência, ele surta, o John Adams, e fala, gente, as mulheres vão querer votar, os meninos de 16 anos, 17 anos vão querer participar, como assim? Né? Você não vai conseguir parar esse catálogo de direitos. E o catálogo de direitos é muito importante para fazer essa junção, para fazer essa transição e essa operação que você está pensando no seu paradoxo. Eu não sei se ajuda, mas talvez se a gente pensar no bem comum e no catálogo de direitos, a gente consiga afinar a nossa viola dentro do seu paradoxo. Não sei, mas eu tenho que estudar, mas eu acho que talvez tenha um caminho aí. A Hannah Arendt efetivamente tem muito, muito, muito a nos dizer. Enfim, é até uma pena, não é, que Origens do Totalitarismo volte a ser uma obra para a gente ler, reler, porque acho que tem muitos elementos ali. Eu vi que você mencionou esse tema da superfluidade, do isolamento, da solidão, etc. Eu acho que esses temas são muito relevantes, muito importantes. Eu queria te perguntar se você acha que aquela noção de ideologia que ela traz no final do livro, não é? Se essa noção também não nos ajuda a entender esse bloqueio comunicacional pelo qual nós estamos passando. E se essa noção... Bom, a Hannah Arendt, quando ela trabalha com essa noção de ideologia, ela trabalha assim de maneira um pouco lógica e formal, né? Ela não dá o conteúdo da ideologia, porque, enfim, todo o resto do livro ela discutiu, enfim, quais são os conteúdos da ideologia nazista, da ideologia stalinista. No nosso caso, eu concordo plenamente com você com a ideia de que o Bolsonaro não tem um projeto de país e, portanto, o bolsonarismo também não vai ter uma ideologia consistente que a gente possa, que possa indicar o que é que se quer. De fato, o que se pretende é uma desmontagem, não é? Mas me parece que para operar essa desmontagem é preciso que alguns elementos discursivos sejam ressaltados, não é? E a Hannah Arendt, ela tinha muito essa preocupação, né, de ouvir o discurso, de ler o discurso, de ver aquilo para o que a gente geralmente, né, desvia o rosto. Na tua opinião, se a gente puder usar essa ideia de ideologia como o desdobramento de certas premissas fundamentais, né, quais seriam, enfim, algumas dessas premissas fundamentais do bolsonarismo? Eu acho que nós precisamos cruzar duas coisas, no caso para pensar o seu argumento. É a ideologia e a propaganda que a Hannah Arendt vai dizer. Se a gente cruzar essas duas ferramentas, talvez fique mais visível para nós os operadores ideológicos que o Bolsonaro está lançando e que eu acho que são fundamentais e a gente está analisando pouco. Nós não estamos nos dando conta de como
que ele está operando. Quer dizer, se eu penso, né, eu estou pensando nesse livrinho em chamar a atenção para aquele momento do voto contra a Dilma, né, no impeachment da Dilma, em que ele faz um voto, em que você tem ali todo um projeto ideológico, né, todos os pilares do projeto. Ali é o corte, né? Ali é a hora que ele se transforma na grande liderança da periferia da direita. Né? Ali é o momento e os principais eixos do projeto, do discurso ideológico e da propaganda do Bolsonaro estão colocados ali. Repara, por exemplo, que nós estamos muito habituados, a Hannah Arendt vai chamar a atenção disso, nós estamos muito habituados a pensar no Bolsonaro fazendo a defesa da ditadura militar. Ele está fazendo defesa da ditadura militar coisíssima nenhuma. Ele está falando de um momento específico da ditadura militar. A evocação dele é aos anos 70, 73, o momento que ele está dentro das Forças Armadas, que quem está comandando tropa e atuando lá dentro são os coronéis do porão da ditadura, que atuaram na repressão do Araguaia, que atuaram na repressão da guerrilha. É esse o momento que o Bolsonaro evoca. Né? Ele não evoca o Projeto Brasil Grande, ele não evoca a Escola Superior de Guerra, ele não evoca nada disso. Ele não é a ditadura, é esse momento. Isso tem muito... Esse é um dos pontos da utopia, de um lugar bom para nós voltarmos, é esse período. E o que está em torno dele é exatamente a turma dos generais, quem hoje é general, eram os coronéis da repressão. Então, é o setor mais... É o pior setor, né? As Forças Armadas não são homogêneas. Então, isso tem a ver com a propaganda e com a ideologia, eu acho. Esse é um ponto que talvez, se a gente cruzar as duas coisas, a gente consiga ver. Repara que, de novo, ele está lidando com militares. Que militares? Com os militares do Haiti. Né? É o processo, é o momento em que as Forças Armadas fazem um giro, porque nós estamos mandando 32 mil soldados para o Haiti. É maior do que o deslocamento de tropa da Segunda Guerra Mundial. E nós mandamos para reprimir, para virar polícia. Né? Nós pervertemos o sentido básico das Forças Armadas para que elas operem numa ação de forma policial. Qual que é a consequência disso no campo dos valores da instituição militar? Qual é o apelo que está sendo feito pelo Bolsonaro quando ele está lidando com essa entrada das Forças Armadas no Haiti para reprimir uma população pobre e uma população preta, né? E que depois vai atuar no Rio de Janeiro? Eu fico imaginando que aí tem uma discussão. O que a universidade fez? Nada, porque nós paramos de estudar os militares. Né? Nós estudamos militares, mas parou. Não existe um livro sobre o que nós aprontamos no Haiti. Tá? Existe um livro dos depoimentos generais falando como é que foi a ida deles no Haiti. Tá, mas um livro analisando o que é, qual foi o desempenho e que tipo de efeito isso produziu, nós não temos. Então, talvez se a gente cruzar propaganda e ideologia, a linguagem do Bolsonaro, aquilo que eu tentei falar aqui, e fazer o corte dos momentos, a gente vai achar a ferramenta que a gente precisa para entender como foi que ele destampou o que havia de pior na sociedade brasileira. Tá? Porque o que ele fez foi isso, e foi pela ideologia e pela propaganda. Eu tenho uma questão que, assim, ela resvala um pouco no que você falou sobre a Hannah Arendt também, né? Mas tem um debate também, um diálogo com Freud e também com o de Jure, né? Assim, quando você falou no espaço público, né, fica uma impressão, não que você esteja dizendo isso, mas que normalmente ela trata o espaço público como uma espécie de cisão, né, mesmo uma espécie de clivagem entre, por exemplo, o que acontece em todas as empresas, quer dizer, no mundo do trabalho, e o que acontece fora dele, quer dizer, no espaço que seria o espaço público. E eu fico me perguntando, em termos das subjetividades, né,
o que isso acontece? Porque ainda, né, a gente vê em muitos lugares de trabalho as práticas que são, assim, muitas vezes um totalitarismo sutil. Vou dar alguns exemplos. Quando você usa o termo, uma distorção comunicacional do tipo, todos são colaboradores, eu acho, para mim, dá até arrepio esse termo, né? E outras coisas do tipo, como a gente vive sob a égide de um gerencialismo a partir de indicadores que esfriam tudo que a gente faz no mundo do trabalho. E como que a gente sai desse mundo que ele tem fortes conotações alienantes para uma atividade, né, como pleno cidadão no mundo, no espaço público? Eu acho que tem aí uma discussão super importante que às vezes a gente não leva tão a fundo, porque assim é como se eu pudesse ter um ser clivado que eu, no mundo do meu trabalho, eu sou, assim, de uma maneira, eu vivo num processo alienante e fora dele eu sou um pleno cidadão. Então, acho que aí tem uma relação muito forte com os mecanismos psíquicos de defesa, tudo isso que são fundamentais. E com a Hannah Arendt também, tem a discussão dessa banalidade dessas práticas, que são... O De Jure escreveu um livro chamado Banalização da Injustiça Social, que é muito interessante sobre isso, né? E que, de fato, eu concordo plenamente com você, não há vida sem compaixão. Né? A gente esfria a vida, né, em qualquer situação. Então, queria ver como é que você pensa essa relação. Eu acho que essa relação está, inclusive, na discussão que ela faz lá no A Condição Humana, né? E o André, que está escondido aí, ele tem uma discussão importante para pensar o espaço público na Hannah Arendt. Ele abre essa discussão. Né? Mas eu acho que nós temos duas ferramentas que a gente pode tentar operar. Uma são os valores. Né? Quer dizer, pensa na amizade, pensa no seu tempo de movimento estudantil. Tá? Quer dizer, você ia ver o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, com seus amigos, aí saía depois para tomar cerveja, a discussão era política, e o monolito é ou não é a luta de classes? Então, você tem uma passagem, esses valores produzem uma passagem para que você consiga se interessar pelos assuntos que dizem respeito a todos. Não sei se eu estou sendo clara, né? Mas uma ferramenta que nós temos são esses valores. Como é que nós construímos isso na nossa cultura? Né? E o segundo movimento, eu acho que a solução da Judith, o raciocínio da Judith Butler sobre o espaço público em Hannah Arendt é legal porque ela está pensando como que eu trabalho, como que eu ocupo provisoriamente esse lugar, como que eu crio momentos de lazer e ócio nesse lugar, né? Então, ela estava contando nesse livro, eu ia falar, ela estava me contando, nesse livro, ela conta sobre, por exemplo, a horta. Os caras, num determinado movimento político lá, como é que eles começam a plantar hortas coletivas no espaço público, na praça, né? Enfim, aqui em Belo Horizonte, a praia na praça teve muito esse efeito, quer dizer, as pessoas resolveram, então, que aquilo ali ia ser uma praia, né? Porque o prefeito cercou a praça principal da cidade e disse que você só poderia usar essa praça se fosse paga. E aí a garotada, então, como ali tinha uns jorros de água, e mineiro gosta de mar, né? Aí os meninos fizeram a praia na praça. Então, foi todo mundo de calção, toalhinha e tal, e passar todo sábado ia para lá, né? E aí você tinha um espaço incrível de discussão, você aprendia coisas, inclusive que você tinha gente de todo tipo e de todos os lugares da cidade, né? Então, você tem formas, na hora que você cria condições do ócio, condições do prazer, né? Você chama para algo, como o duelo de MC, né? Você chama para algo que vai te dar prazer, né? O seu amigo te leva, isso acende a sua imaginação, você sai, né? Porque as coisas não são estanques, né? Então, eu tenho a impressão que essas são as duas ferramentas que eu consigo imaginar
mas certamente o André vai poder dizer mais, eu consigo imaginar para que a gente pense essa transição entre esse mundo do trabalho alienante e esse que, né, consome sua energia, e isso que nós estamos imaginando como é que a gente recupera o espaço público e as questões públicas. Aquilo que eu estava falando, sabe? E se a gente fizesse um grande luto? E se a gente fizesse um grande Quarup no espaço público? Hã? É uma forma de chamar as pessoas, não? Inclusive pessoas que não estão preocupadas com a política, mas estão preocupadas com as mortes, né? Você tem dito, em falas, em textos, essa questão toda de que o Brasil é sempre uma aposta lá no futuro, quer dizer, uma projeção de futuro. Então, se a gente pega um monte de intérpretes e um monte de outras manifestações que buscam justamente entender o Brasil, e sempre ali é o país que vai acontecer, é o país que lá no futuro vai ter e vai se realizar na medida, enfim, ali na expectativa de que se tem desses potenciais que o país traz. Você tem uma leitura que eu acho sensacional, e eu queria que você falasse um pouquinho dela aqui, que é assim, como que na canção popular brasileira, essa questão, especialmente ali, num determinado momento, não digo hoje, mas ali, enfim, anos 70, 60, 70, tinha muito essa ideia de projeção do futuro. No livro lá do Chico Buarque, isso você traz, e outros também, isso é muito interessante ver isso mesmo, como é que a canção popular traz essa ideia do Brasil que se projeta no futuro, ou de um projeto de futuro do Brasil, e que na literatura e na ficção tem mais um olhar para o passado. Então, talvez trazer isso, e aquele seu livro, Lembranças do Brasil, lá do Grande Sertão Veredas, é também outra coisa que a gente pode ler, todo mundo que não leu ainda pode ler. Mas, se não, essa ideia, e sobretudo agora que a gente está dizendo, e você diz, não apenas de Bolsonaro, mas talvez essa constatação de que falta um projeto de futuro, mas falar disso da canção e da literatura e dessas visões de futuro. Eu assisti um debate com o Frederico Coelho, que nós fizemos em São Paulo, e ele chamava atenção para essa ideia, e que depois só que eu revi no Milor Fernandes. O Brasil é um país do futuro, ponto, sempre. Né? E aí o Fred me chamou a atenção, repara, o pensamento social brasileiro ele vai nessa direção, né? Ele cria um país para o futuro, ele posterga o nosso futuro, um dia nós vamos ser assim, e essa é uma forma da gente redimir o passado e da gente não ter que dar conta desse passado escravocrata. Então, aí eu fui pensar e estudar, e sim, se a gente pensar na canção popular, que é um dos modos através dos quais, né, o Wisnik diria para nós, é um dos modos através dos quais o Brasil pensa a si mesmo, a canção popular projeta. Né? Ela tem uma expectativa enorme nas suas diferentes vertentes, Belchior, Chico, eu não vi isso em Caetano. Eu preciso fazer uma pesquisa, inclusive, grande nas vertentes, para ver se isso que eu estou falando não é só de um momento e de mais impressionista, mas o modo dela ver o Brasil, e em determinados momentos parece que a gente até entende que ela esteja fazendo isso, ela diz, olha, Brasil 2000, na mudança de século, ele abre com uma promessa, o futuro chegou. Né? Eu imagino o país democrático, o país, quando nós, no final do século XX, nós tínhamos todas as expectativas de que o futuro finalmente ia chegar. Né? Então, e a canção opera muito com essa ideia do amanhã, né? Como os movimentos, né? Se você pensar aqueles movimentos estranhos de 2013, um dos slogans era amanhã vai ser maior. Né? Então, isso aparece em vários lugares da imaginação brasileira, e talvez na canção seja o lugar
em que essa projeção aparece mais. Eu acho que a literatura não. A literatura chama a literatura pensando, ela está chamando a gente para a origem, para olhar onde que nós fomos fundados, ela está chamando a gente para olhar o sertão, né, para olhar qual é o infinito que nós temos, e ela está chamando a gente para olhar a memória, né? Se você pensar Drummond, por exemplo, mas João Cabral, né? Érico Veríssimo, né? Talvez porque o olhar da literatura não é que eu acho que os escritores gostam muito de achar que eles, né, eles veem mais que os historiadores. Não é que eles veem mais, mas é que eles veem mais intensamente, né? E aí eles veem como se fosse num atalho, né? Então, aquilo que está ao lado e que nós não percebemos, quer dizer, não tem jeito de eu construir uma projeção de futuro, está me dizendo, diria a literatura para nós, se eu não der conta desse passado, através da memória, através da origem, porque olha o passado que nós temos, né? Olha onde que nós estamos fundados, né? Então, a gente não pode contar isso para os escritores, porque eles vão ficar convencidos. Mas não é que eles veem mais que os historiadores, de jeito nenhum, eles veem mais intensamente. E eles estão me dizendo, Heloísa, seja uma boa historiadora, se você não der conta do passado, não há projeto futuro nesse país, porque esse é o país fundado na escravidão. Entende? Então, talvez eles estejam alertando os nossos poetas da canção, né, a pensar isso também. A literatura é ardilosa, sabe? Ela leva a gente para esse caminho. Ela é muito ardilosa. Construí a minha pergunta a partir das referências, das premissas, tolerância, amizade, solidariedade, compaixão, que você nos fez observar com tanta competência, a partir de dois discursos. Discurso de posse do Lula, em 2003, e lá pelas tantas ele diz: a República Brasileira será uma república sem fome. E no discurso do impeachment no Congresso da Dilma, naquele momento tão violento, e, aliás, que ela se colocou como uma mulher muito forte. Então, dentro desses dois discursos, nós temos agora os discursos reiterados do presidente da República, não é? E aí eu chegaria de mão dada com o André e faria a pergunta que você não mais precisa responder. Quais são as premissas do bolsonarismo dentro dessa perspectiva que você nos trouxe e na qual ideologia e propaganda fazem ter um peso tão violento? Temos saída, Heloísa? Nós temos Hannah Arendt, nós temos nós temos a República, e nós temos a esperança, que é uma certeza incerta sobre um bem que virá. Que mais, sabe? Agora é só a gente ir para a rua, entendeu? É só a gente criar formas de estar juntos, né? Mas é lógico que nós temos saído. Eu tenho pensado nesses eixos do discurso e da propaganda do Bolsonaro, e eu acho que sim, que a gente pode pensar tanto nessa evocação, né? Quer dizer, naquilo que é óbvio, a linguagem, aquilo que ele está chamando a segurança. Então, tem um cenário aí que a gente vê. Mas repare que ele está evocando três coisas. Ele está evocando esse tempo da ditadura, né? Que é um momento da ditadura e não a ditadura toda, e ele está evocando uma outra coisa que eu preciso estudar, mas eu queria falar com vocês para vocês verem se faz sentido, que é nós pensarmos, não sei se vocês já repararam a quantidade de signos e de símbolos que são evocados do nazismo. Tá? Eu comecei a ficar muito incomodada com isso, porque eu falei, mas não tem nazismo na história do Brasil.
Né? Que negócio é esse? Isso tem a ver com o Sérgio também, com que ele quando eu li lá esse capítulo em que ele fala do Hitler, no Governantes Incidentais. Aí eu fui estudar, né? Fui perguntar para o passado, que negócio é esse desse cara ficar falando insistentemente uma coisa que não tem no Brasil. E aí eu me dei conta, e eu não consegui fazer a pesquisa toda por causa da pandemia, que no período de 30, a Alemanha nazista ela vai criar focos, né, bases do Partido Nazista em 82 países, tá? No mundo. Em qual país você acha que teve o maior número de adeptos e filiados do Partido Nazista? Foi o Brasil. Aí nós vamos pensar assim, mas foi lá no Rio Grande do Sul. Não, foram em 18 estados. O Partido Nazista no Brasil se expandiu, criou seções em 18 estados brasileiros. A maior base fora da Alemanha foi aqui. Nós tivemos juventude hitlerista no Brasil, né? Na outra ponta, nós temos integralistas, que são simplesmente o primeiro partido de massas do Brasil. Então, tem um apelo ideológico a esse imaginário nazista que eu quero entender, porque eu não sabia nada disso, entendeu? Achei que nazista, né? E eu levei um susto. Como assim, a maior base? 18 estados, não é só pensar aquele negócio do Paraná, não, os caras estão em 18 estados. Né? Pernambuco. Tá? E a outra coisa eu achei fotos na pesquisa da sede do Partido Nazista em Pernambuco. Aqui do lado era a sede do integralismo. Por quê? Como para você se filiar ao Partido Nazista no Brasil, você tinha que ter sangue limpo, sangue alemão. Então, quem não tinha sangue alemão, mas comungava do ideário, entrava para o movimento integralista. E o outro ponto que a gente não estudou suficientemente bem, a gente, que eu digo os historiadores, nós precisamos entender qual foi a força do integralismo nas Forças Armadas, porque isso cria um outro imaginário. Então, o que eu acho que a Hannah Arendt está dizendo para mim, além de mandar estudar direito, você precisa pensar esses focos desse imaginário, porque isso é a ferramenta da nossa propaganda, da propaganda desse cara, entendeu? O que ele está destampando na hora que ele solta os símbolos nazistas? O que ele está destampando na hora que ele põe Deus, Pátria e Família? Né? O que ele está destampando na hora que ele usa chavões ou ecoa frases próprias do nazismo, sabe? Tem uma coisa aí que eu preciso acabar a pesquisa e eu preciso publicar isso, porque eu acho que as pessoas, em geral, não sabem, como eu não sabia, dessa força. Então, acho que tem uma propaganda e uma ideologia para a gente pensar assim, sabe? Eu que milito numa seara complexa aí, que é o jornalismo, que vive muito de manchetes, deadlines, frases definitivas e que amanhã diz exatamente o oposto do que disseram ontem e tem dificuldade, às vezes, junto com meus colegas ali, de tentar colocar ali uma luz aonde se deve. Então, eu queria saber também da professora Heloísa Starling, quando a gente olha em volta, hoje a gente vê um grande sertão, mas a gente sabe da capacidade regenerativa do sertão na primeira chuva, né? Como ele fica verde logo depois, como a gente conseguiu, em relativamente pouco tempo ao longo dessa pandemia, recriar as formas de comunicação mesmo. Está aí esse tipo de encontro aqui no República da Manhã, que não nos deixa mentir, ou as aulas, que se tem a falta do olho no olho com o aluno, tem também a capacidade de unir as pessoas num momento tão complexo. Então, olhando um pouquinho para frente, a gente sabe 2022, amanhã é logo aqui, aonde você vê as chuvas que podem fazer verdejar esse sertão? Você já deu alguns elementos aí e algumas indicativas, mas eu queria saber um pouquinho mais para onde que a gente deveria jogar mais luz, a gente que trabalha, por exemplo, com comunicação. A gente fica muito reativamente ali, sem saber como tratar dessas sandices ditas dia sim, dia também, pelo presidente. Não dá espaço, abre mais espaço, joga luz, mostra a contradição, e a gente não vê isso funcionar muito. E estou dentro desse Quarupi, acho que o mínimo que a gente pode fazer nesse momento é chorar e homenagear os nossos mortos, porque isso é uma atitude de resistência e oposição. Estou 100% contigo nessa, conte comigo para reverberar e para espalhar isso aí também, porque por aí eu acho que é um caminho, mas deve haver outros.
Não, nós temos que chorar em público, entendeu? Para que esse país descubra que a gente sente dor, né? E que a gente respeita os nossos mortos, que a gente quer despedir deles. Eu estou muito indignada com isso. Bom, mas eu acho que, claro, a chuva vem da sociedade, né? Ou a sociedade se mobiliza, no sentido mais forte do termo, para defender a democracia, dizer que ela tem orgulho da democracia e defender as instituições, ou não tem jeito, porque... e defender as instituições significa, inclusive, defender a imprensa, tá? Não é só defender o Supremo, significa segurar o Supremo para que ele não faça bobagem, mas significa muito defender a imprensa, né? Muito, muito. Então, eu penso que nós temos... A chuva vem da sociedade, e a sociedade pode agir de diferentes formas, ela não precisa agir... Nós temos que ter criatividade suficiente, também diria a Hannah Arendt para nós, imaginação, como diz a Hannah Arendt, vamos pensar com a mente aberta para que a imaginação saia em visita, né? Se nós estamos presos em casa, tá? Numa pandemia, então vamos acionar a imaginação. O que nós podemos fazer para que a gente possa dizer que nós não concordamos, que nós somos contra, que nós estamos apoiando as instituições e que nós somos um bando de democratas empedernidos, entendeu? Quais são as nossas... Vamos fazer a imaginação sair nessa direção. A outra coisa que eu penso, do ponto de vista da imprensa, nós temos muito que defender a imprensa, muito, muito, muito. E depois a gente briga, entendeu? Esse negócio de ficar falando, porque a Folha não fez... Então, sabe? Menos, né? Nós estamos com a democracia e a liberdade ameaçada, eu vou discutir Folha? Não, eu vou defender a Folha, tá? A Folha, o Estadão, todo mundo. Eu acho que nós precisamos muito que a imprensa diga que o Bolsonaro está mentindo. Um dos problemas que a imprensa faz, ela cria eufemismos, né? Ela suaviza a fala dele. Não, então foi um equívoco, eu estou exagerando, mas tem que dizer assim, mentiu. Isso aqui é mentira, né? As pessoas precisam saber que é mentira e que está sendo dito que é mentira, né? E a outra coisa que eu acho que nós precisamos que nós chamar as pessoas para que elas sejam capazes de se unirem e deixarem a imaginação sair em visita, né? Nós precisamos que as pessoas se unam, porque o pior que pode acontecer para nós é a solidão. A solidão nos destruirá, né? Porque nós não teremos como fazer. Mas se nós estivermos juntos, das mais variadas maneiras, e se a imprensa nos ajudar a jogar a luz na importância da gente imaginar formas políticas nesse país, e da importância de dizer que esse cara está falando mentira, e da importância de dizer que essas instituições democráticas são fortes e precisam ser defendidas, não são fortes e precisam ser defendidas, e que depois a gente briga. Tá? Eu, por exemplo, estou fazendo um caderninho, a gente pode propor, a gente monta um caderninho, todo mundo, com quem a gente quer brigar assim que nós resolvermos o problema atual, né? Assim que a democracia estiver garantida, eu tenho um monte, estou fazendo um caderninho, cada um faz seu caderninho. E a gente sai brigando com as pessoas. Mas depois, agora, sabe, o Simas, que é um grande historiador, né, ele fala assim, olha, contra o Bolsonaro ele fez uma lista, eu vou em jantar beneficente, eu apoio tudo. Eu também, nós precisamos criar essa ideia e parar com essa história, botar um certo limite também, na cabeça das lideranças políticas que só estão vendo eleição. Tem que pensar um projeto de Brasil. Depois sem um projeto de Brasil, não adianta eu discutir eleição, né? Não adianta eu discutir, eu vou ganhar do PT, o PT vai ganhar de mim. Não adianta. Cadê o nosso projeto? Assim que a gente salvar a democracia, a gente briga. A França talvez seja o país que, retoricamente, mais reivindica hoje em dia essa palavra, né? República. Esse significante. Então, todos os partidos políticos da França falam, bradam, enfim, falam muito de república.
Mas esse é um significante que, ao longo da história, você mostrou para a gente, enfim, tem significados diversos. E aqui na França, hoje em dia, parece que ele tem um significado específico. Enfim, você sabe melhor do que eu, isso vem depois da Revolução Francesa, que rompe com uma sociedade de ordens. Então, republicanismo aqui está ligado a uma ideia de igualdade um pouco radical, em alguma medida, pelo menos pro forma, não é? Mas tem consequências, e eu acho até que tem algumas limitações, porque apesar do pretenso universalismo republicano francês, enfim, de um lado ele tenta promover uma igualdade formal, por outro lado a gente vê que ele segue ali uma tradição que é eurocêntrica em alguma medida, que é branca em alguma medida. A França é um país que até hoje não permite, em nome do universalismo, que você faça sequer perguntas no censo sobre raça, sobre cor. Eu queria saber qual era a sua opinião sobre a interpretação francesa contemporânea e os limites entre essa ideia de igualdade e diferença. Como é que você acha que essas coisas podem ir juntas? Se você pegar lá o argumento do Sérgio no tempo dos governantes incidentais, né? E mesmo o argumento do Przewalski, nesse livro novo dele, sobre a crise, como é que chama? A crise das democracias, acho que chama assim, que é um livro muito interessante, não sei se é um livro novo, mas saiu tem um tempo, e é bem legal quando ele vai mostrando esse processo. Os dois chamam a atenção para o fato de que tem um desgaste em La République na França, né? E que isso tem a ver, de um lado, com a questão do não reconhecimento da diferença, né? E, de outro lado, tem a ver com essa França profunda, que não é Paris, e que se reconhece nos princípios branco, papapá, né? Se você pensar lá, e que isso pode produzir, inclusive, uma ascensão, não só um crescimento, mas uma vitória da direita, da extrema-direita, nas eleições francesas, né? Então, tem uma conjuntura ocorrendo na França, que os dois trabalham muito bem e que coloca em risco a République, né? Mas, por outro lado, e pelo que eu me lembro do que eles escreveram, estou pensando nesses dois livros mesmo, eles estão chamando a atenção para esses dois eixos, quer dizer, a questão da diferença que o imigrante traz e a questão da França profunda, né? A questão da crise, lógico. Então, eu lembro do Sérgio, acho que é o Sérgio que fala, olha, você pega determinados lugares na França que funcionam igual o cinturão de ferrugem, né? Porque o emprego acabou ali e não vai voltar porque a tecnologia mudou, né? Ele cita esses lugares, eu acho que é o Sérgio que escreveu isso. E aí é interessante você pensar como que isso corrói a República. Mas, se a gente voltar lá no Da Revolução, da Hannah Arendt, ela está intuindo isso, né? Na hora que ela tensiona o projeto de república da Revolução Americana e o projeto de república da Revolução Francesa, ela vai dizer que tem um problema no conceito de igualdade que está sendo mobilizado pela Revolução Francesa, cujo desdobramento pode produzir esse verniz republicano, né? É claro que ela não previu o futuro, mas ela está dizendo que a leitura que a Revolução Francesa está fazendo da República, a matriz francesa, talvez não nos ofereça, do ponto de vista da liberdade, aquilo que a matriz da Revolução Americana fornece. O Newton Binhoto fez um livro, que são As Aventuras da Virtude, em que ele examina a matriz francesa da República, do republicanismo, né? Como é que ela consistiu e quais são os limites dela. E acho que talvez ele vá concordar com a Hannah Arendt. Então, eu pensaria um pouco por aí. O João Martini e o Marcelo falaram uma coisa ótima, para a gente criar rituais de luto coletivo. Vamos fazer isso, gente. Marcelo, vamos botar isso na Globo News, vamos espalhar isso pelo Brasil inteiro, e aí a gente explica, inclusive, que a origem disso tem a ver com as nossas populações indígenas, com Carupe, que é reverenciar e despedir e celebrar, entendeu?
Se esse país fizer isso com os nossos mortos, nós vamos marcar um gol, gente.